O hábito tóxico que quebrou toda a minha confiança. No começo, eu não notei nada, nem sinal de alarme, nem arrependimento. Tudo parecia natural demais. Talvez esse seja o maior perigo dos hábitos tóxicos. Eles se vestem de conforto, de normalidade, de autoproteção. E foi assim, sem nenhuma ruptura visível, que eu comecei a me trair. Não por falta de valores, mas por descuido, por distração. E essa distração, quando se torna rotina, cria rachaduras onde antes havia convicções. Lembro exatamente do primeiro momento em que fui contra aquilo que eu mesmo acreditava. Uma conversa qualquer, entre amigos. Alguém fez uma pergunta e, por insegurança, por orgulho, ou talvez só pelo impulso de querer ser aceito, eu menti. Foi uma mentira pequena. Nada demais, eu pensei. Só uma distorção inocente da verdade. Mas naquela noite, quando fiquei sozinho, me peguei lembrando da resposta que dei. E de como ela não condizia com quem eu era. A verdade ficou martelando na minha mente como um lembrete incômodo de que algo dentro de mim tinha se curvado. E ainda assim, eu ignorei. Os dias passaram e aquele tipo de resposta virou padrão. Eu ajustava, suavizava, escondia pedaços. Às vezes para agradar, às vezes para evitar conflito, outras vezes para parecer mais forte, mais seguro, mais certo do que eu realmente estava. E toda vez que fazia isso, sentia um desconforto sutil. Mas eu aprendi a silenciar esse desconforto com justificativas rápidas. Todo mundo faz isso. Não é tão grave. Eu tenho meus motivos. Argumentos que me protegiam momentaneamente, mas que no fundo cavavam um buraco. E era dentro desse buraco que minha confiança ia sendo enterrada, um pedaço por vez. A traição a si mesmo nunca começa como um escândalo. Ela vem como um sussurro, uma escolha feita sem pensar, um olhar desviado, uma palavra que você não disse quando devia, ou que disse só para manipular. E o pior é que você continua se olhando no espelho todos os dias e dizendo: eu sou uma boa pessoa. E talvez seja mesmo, mas ser bom não basta se você está sendo infiel à própria essência. Com o tempo, fui me tornando um personagem. Alguém que se comportava como eu, falava como eu, mas que tomava decisões baseadas no medo. Medo de rejeição, medo de fracasso, medo de não ser suficiente. E para compensar, eu construía versões de mim mesmo que fossem mais fáceis de aceitar pelos outros. Só que cada nova versão exigia que eu deixasse algo verdadeiro para trás. E essa conta sempre chega. Sempre. O mais cruel disso tudo é que as pessoas ao meu redor ainda confiavam em mim, porque eu mantinha a aparência, sabia exatamente como agir, como sorrir, como parecer firme. Só que por dentro eu sabia que algo estava errado. Comecei a me tornar cético até com os elogios. Quando alguém dizia que eu era confiável, justo ou inspirador, eu não conseguia aceitar de verdade. Porque eu conhecia os bastidores. Eu sabia quantas vezes me calei quando deveria ter dito a verdade. Quantas vezes disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes fui cúmplice do erro só para não me sentir sozinho. E foi assim que percebi. Minha confiança não foi quebrada por um ato grandioso, mas por pequenos silêncios, pequenas concessões, pequenas traições que fui acumulando com o tempo. Eu achava que estava sendo estratégico, que estava me protegendo, mas a verdade é que estava construindo uma prisão invisível. Uma prisão onde o carcereiro era eu mesmo. E cada vez que eu repetia esse padrão, a chave dessa cela sumia um pouco mais da minha vista. Confiança não é um presente, é uma construção interna. Ela nasce do alinhamento entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. Quando esses três se desencontram, você começa a se perder. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me perdi de mim mesmo. E ninguém notou. Porque traições internas não deixam marcas visíveis, mas elas corroem, de dentro para fora. O mais assustador foi perceber que, mesmo quando eu quis voltar atrás, recuperar o que havia perdido, eu já não sabia mais onde estava o caminho. Eu havia me afastado tanto de mim que reaprender a ser verdadeiro parecia estranho. Eu sabia como agradar,
mas havia desaprendido a ser honesto. Eu sabia como evitar desconfortos, mas já não sabia como sustentar um não dito com firmeza. O hábito me havia roubado a musculatura moral que sustentava minha confiança. E agora, diante desse vazio, tudo o que restava era o reconhecimento. Eu havia me traído, e só eu podia me resgatar. Mas antes de começar esse resgate, eu teria que enfrentar a parte mais dolorosa da jornada. Admitir que passei tempo demais certo de que estava certo, mesmo estando completamente errado. Não há nada mais perigoso do que estar errado, e ainda assim se sentir completamente certo. É uma sensação sedutora. Você acredita que está no controle, que enxerga o todo, que sabe o que está fazendo, e por isso resiste a qualquer tentativa de correção. A vaidade se disfarça de convicção, o orgulho se veste de sabedoria, e o hábito tóxico ganha terreno com o seu aval. Durante muito tempo, eu caminhei com a certeza de que estava sendo justo, coerente, verdadeiro. Eu defendia minhas atitudes com argumentos que pareciam irrefutáveis, e qualquer crítica era vista como ataque, qualquer opinião contrária como ignorância alheia. Eu havia me tornado meu próprio juiz, meu próprio advogado, meu próprio algoz. Não havia espaço para questionamento, e isso era confortável, porque questionar dói, obriga você a descer do pedestal, obriga você a reconhecer que talvez, só talvez, tenha ferido pessoas, enquanto achava que estava se protegendo. A mente encontra 1000 formas de justificar o comportamento que deseja manter. É uma engenheira habilidosa, capaz de construir castelos sobre areia e chamá-los de fortalezas morais. Eu dizia que precisava ser duro porque o mundo era cruel, que minha frieza era uma forma de autopreservação, que meu silêncio diante da injustiça era sabedoria. E assim, vestindo capas de racionalidade, eu alimentava um hábito que me distanciava cada vez mais da verdade. Quando alguém tentava me alertar, eu me fechava. Sutilmente, mas me fechava. Me defendia com ironia, com intelectualidade, com frases bem construídas que pareciam sensatas demais para serem contestadas. No fundo, era medo. Medo de admitir que algo em mim precisava mudar. Medo de mexer na estrutura que eu havia criado com tanto esforço para me proteger do mundo. Porque admitir o erro não é apenas dizer, eu errei. É reconhecer que parte do que te sustentava era mentira. E isso assusta. Porque quando você desmascara o erro, a máscara cai junto. A cegueira de estar certo cega, porque ela oferece um tipo de paz. Uma paz falsa, mas ainda assim reconfortante. Você se senta sobre sua própria razão e observa o mundo como se todos estivessem perdidos, menos você. E nessa ilusão você se convence de que não precisa mudar nada. Mas há um preço. Sempre há um preço. E o preço é alto. Você começa a perder conexões. Pessoas se afastam, situações se repetem. Os mesmos conflitos, os mesmos erros, os mesmos resultados. E ainda assim, você culpa os outros, o sistema, o azar, tudo, menos sua própria cegueira. O estoicismo me ensinou que a verdadeira sabedoria começa quando você reconhece a sua ignorância. Que o sábio é aquele que se questiona o tempo inteiro, que examina seus impulsos, que duvida de suas certezas. Mas eu havia me afastado desse princípio. Eu preferia parecer forte do que ser verdadeiro. E quando você prefere parecer algo, você abandona o que realmente é. A convicção é uma lâmina de 2 gumes. Ela pode te dar firmeza diante da tempestade, mas também pode te cegar no meio dela. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quanto mais eu me achava certo, mais cego eu ficava. E quanto mais cego eu ficava, mais errava. E cada erro era justificado, encoberto, distorcido até caber dentro da narrativa que eu havia criado. Narrativa essa que servia apenas para manter de pé um personagem, não uma pessoa real. O hábito tóxico que destruiu minha confiança não foi apenas o de manipular ou omitir. Foi o hábito de não me permitir estar errado. Foi o orgulho de nunca baixar a guarda. E esse orgulho, mais do que qualquer falha externa, corroeu o que havia de mais valioso em mim, a humildade de aprender, de ouvir, de mudar. Eu me tornei uma fortaleza, mas uma fortaleza isolada, fria,
inflexível e vulnerável por dentro. Quando essa ficha caiu, o choque foi profundo, porque eu vi quantas oportunidades de crescimento eu tinha desperdiçado, quantas conversas honestas eu recusei, quantas reconciliações poderiam ter acontecido se eu tivesse aberto espaço para a dúvida. E mais do que isso, percebi que por trás de toda aquela certeza havia um homem com medo. Medo de ser visto como fraco, medo de não ter valor se errasse, medo de ser rejeitado pela própria verdade. Foi aí que comecei a entender que admitir um erro não me tornava pequeno, me tornava humano. E mais do que isso, me tornava livre, livre do personagem, livre da narrativa, livre da necessidade de parecer. A verdade, mesmo dura, me libertava, e a mentira, mesmo conveniente, me aprisionava. Mas para chegar nesse entendimento, foi preciso perder muita coisa. Foi preciso quebrar, porque só no chão a gente olha para cima de verdade. Você pode até conseguir manter a pose por um tempo. Pode sorrir mesmo estando vazio. Pode parecer confiante mesmo carregando dúvidas pesadas. Pode manter a máscara firme no rosto, mas o preço que se paga por isso é cruel. Você começa a desaparecer atrás dela. E foi isso que me aconteceu. Eu mantive a máscara por tanto tempo que, quando tentei tirá-la, já não sabia mais quem eu era de verdade. Tudo começou como uma proteção. Não era vaidade no início, era necessidade. Eu só queria sobreviver emocionalmente, evitar exposição, controlar como as pessoas me viam, escolher as versões de mim que pareciam mais fortes, mais estáveis, mais aceitáveis. E por algum tempo funcionou. As pessoas me admiravam, confiavam em mim, me buscavam como referência, mas por dentro eu já não me reconhecia. Era como assistir a um ator interpretando minha vida enquanto eu observava de fora, impotente. A máscara que eu criei foi feita de palavras bem calculadas, sorrisos estratégicos, silêncios convenientes. Nunca fui falso, no sentido tradicional da palavra, mas também nunca fui inteiro. Eu entregava partes, fragmentos, apenas o que eu julgava seguro, aceitável, elogiável. Escondia falhas, sentimentos, fraquezas, não por maldade, mas por medo. Medo de não ser amado sendo real, medo de ser rejeitado sendo honesto, medo de decepcionar quem acreditava em mim. Mas o problema é que a máscara cobra, e ela não cobra pouco. Ela exige presença constante, manutenção diária. Você não pode escorregar, não pode ter um dia ruim, não pode errar sem parecer incoerente. E essa vigilância permanente vai te sufocando, porque o ser humano foi feito para viver em verdade, não em performance. Eu comecei a perceber que algo estava errado quando até os elogios me incomodavam. Quando alguém dizia que eu era incrivelmente equilibrado ou maduro emocionalmente, eu agradecia. Mas por dentro, algo doía, porque eu sabia que naqueles dias eu mal conseguia me manter de pé. Estava esgotado, mas ninguém podia ver. A máscara não permitia. E nesse jogo você começa a se afastar das pessoas, primeiro emocionalmente, depois fisicamente. Evita conversas profundas, evita se expor, evita qualquer situação em que sua fragilidade possa aparecer. Você se torna especialista em desviar, em mudar de assunto, em fingir que está tudo bem. Mas cada fuga é uma perda de conexão real. Cada omissão é um tijolo no muro que te separa do mundo. O preço de manter a máscara é a solidão. Uma solidão silenciosa, elegante, disfarçada de independência. Você parece bem, funciona bem, produz, entrega, ajuda, mas vive desconectado. E essa desconexão vai corroendo sua confiança como ácido, porque a confiança não é construída com imagem, mas com coerência. E quando há um abismo entre o que você mostra e o que você sente, sua alma grita. E você tenta silenciar esse grito com distrações, com metas, com produtividade, com status. Mas o grito continua lá, ecoando no vazio interno. Os estoicos falavam sobre viver em conformidade com a natureza.
E isso inclui viver em conformidade com a sua própria natureza. Quando você nega o que sente, o que pensa, o que é, você está traindo a ordem natural da sua existência. E toda traição gera consequência. A minha foi perder a paz, porque a paz não está em ser perfeito, está em ser inteiro. E a máscara, por definição, divide você, corta, oculta, fragmenta. Demorei muito para perceber que minha força não estava na imagem que eu projetava, mas na vulnerabilidade que eu escondia. Foi nesse ponto que a máscara começou a pesar mais do que proteger. E mesmo assim, eu ainda resistia, porque retirá-la significava me mostrar, admitir, assumir. E isso me apavorava. Só que chega um momento em que o preço já não compensa mais. Quando você percebe que a pessoa que você tenta proteger já não existe porque ela foi sufocada pela tentativa de agradar. Quando você olha no espelho e não vê mais verdade, só performance. Quando sua confiança está tão enfraquecida que você começa a duvidar até das suas intenções. Foi aí que compreendi. Ou eu me quebrava de vez e me reconstruía em verdade, ou continuaria vivendo como um reflexo bonito e vazio. E eu escolhi quebrar. Não por coragem, mas por necessidade, porque a máscara já não me protegia. Ela me impedia de viver. Foi em um instante. Rápido, seco, cruel. Um comentário solto, quase sem intenção, mas que atingiu em cheio a estrutura que eu levei anos para sustentar. Bastou uma frase. E tudo o que eu acreditava ser caiu como um castelo de cartas. Porque quando a imagem que você construiu começa a ruir, não é só o que os outros veem que desmorona, é o que você acreditava sobre si mesmo. É a mentira que você tentou chamar de identidade. A cena ainda está gravada com nitidez. Uma reunião qualquer, pessoas próximas, clima descontraído. E então alguém rindo solta. Você fala bonito, mas no fundo a gente sabe que você não é tudo isso que parece. Os risos seguiram. Tentaram suavizar o impacto, mas eu já tinha sido atingido, na frente de todos, e mais importante, na frente de mim mesmo. Porque aquelas palavras não doeram pelo exagero. Doeram porque, em algum nível, eram verdadeiras. Eu não era tudo aquilo, e eu sabia. Na hora, disfarcei. Sorriso no rosto, piada de volta, ar de superioridade. Um truque antigo. Mas por dentro, algo trincou. E a rachadura não era nova. Ela só se abriu de vez. Porque a verdade é que minha imagem era um teatro, não de falsidade, mas de omissão. Eu mostrava o que funcionava, o que agradava, o que era útil, e escondia o resto. Só que chega uma hora em que o resto se acumula tanto que transborda. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquele momento, tudo começou a sair do lugar. Pessoas que antes me admiravam passaram a me olhar com desconfiança. Pequenos comentários começaram a surgir. Atitudes que antes passavam despercebidas agora eram questionadas. E eu, acostumado a controlar as percepções, entrei em pânico. Tentava explicar, justificar, corrigir. Mas quanto mais eu me explicava, mais frágil eu soava. E essa fragilidade me destruía por dentro, porque expunha exatamente o que eu mais temia, que eu havia perdido o respeito. E mais ainda, que talvez eu nunca o tivesse conquistado de verdade. Passei dias em silêncio, revi cada palavra, cada gesto, cada escolha que me trouxe até aquele ponto. Tentei encontrar justificativas, mas todas pareciam pequenas demais diante da dor que eu sentia. A dor de não confiar mais em mim. A dor de me ver pelos olhos dos outros e não gostar do que via. A dor de saber que a imagem que eu defendia com tanto esforço não resistiu ao primeiro choque de realidade. O mais cruel nesse tipo de queda é que ela não vem de fora. Não foi uma traição, um escândalo, uma calúnia. Foi só a verdade crua, olhando nos meus olhos. E a verdade, quando você a evitou por muito tempo, tem o poder de te despedaçar. Ela não grita, ela não bate, ela apenas se apresenta. E o estrago vem do contraste entre o que você construiu e o que realmente é. Os estoicos diziam que a dor revela aquilo que você precisa aprender. E naquele momento, o que eu precisava aprender era justamente isso, que minha imagem não era invulnerável, que ninguém é,
que viver tentando parecer inabalável é o caminho mais rápido para a ruína interna, porque ninguém pode sustentar um personagem para sempre sem pagar com a própria alma. Houve um dia, poucos dias depois desse episódio, em que eu me olhei no espelho por mais de 1 hora, em silêncio, sem tentar consertar, sem me defender, sem me justificar. Apenas encarei meu reflexo e, pela primeira vez em muito tempo, enxerguei a dor que eu escondia, a arrogância que disfarçava de inteligência, o medo que maquiei como controle. Enxerguei tudo e, naquele instante, soube que não dava mais para continuar. Se eu quisesse recuperar minha confiança, não bastava limpar minha imagem. Eu teria que destruí-la por completo, não para reconstruí-la com mais cuidado, mas para nunca mais precisar de uma imagem. Só de verdade. E verdade dói. Dói, porque ela não é moldável. Não se ajusta às expectativas, não se curva às aparências. Ela apenas é. E para viver com ela, é preciso coragem. Não a coragem de parecer forte, mas a coragem de ser frágil e não fugir. Esse foi o ponto de ruptura. A queda que me tirou da ilusão. A quebra que desfez a máscara. O início do fim de uma era em que eu confundia respeito com aprovação, confiança com controle, autenticidade com perfeição. Naquele instante, pela primeira vez, eu entendi que talvez perder minha imagem fosse exatamente o que eu precisava para começar a me encontrar. Depois que tudo desmoronou, veio o silêncio. Não aquele silêncio confortável de quem escolhe a paz, mas o silêncio pesado de quem não tem mais palavras que façam sentido. Eu parei de tentar explicar, parei de tentar convencer, parei até de me defender. Porque percebi que toda explicação naquele momento era apenas mais um esforço para manter viva a imagem que eu mesmo já não acreditava mais. Foi estranho no começo. Me senti nu, desconectado, sem rumo. A ausência de ruído me expôs a sons que eu vinha ignorando há anos. Meus pensamentos, meus medos, minhas contradições. Aquilo que eu sempre abafei com vozes externas, com estímulos, com produtividade, com qualquer coisa que me mantivesse ocupado o suficiente para não encarar o que realmente precisava ser olhado. Mas no silêncio não há distrações. Não há palmas, nem plateia, nem narrativa. Só o que é. E o que é exige ser enfrentado. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como eu tentava preencher todo e qualquer vazio com presença. A ansiedade que surgia quando não havia validação. A pressa em responder, em rebater, em mostrar que ainda tinha controle. Mas agora, sem mais escudos verbais, tudo isso ficou evidente. O silêncio era como um espelho sem filtro. E nesse espelho, a imagem que eu via não era bonita, nem pronta, nem vitoriosa. Mas era real. Pela primeira vez em muito tempo, eu me via como um ser imperfeito, machucado, mas humano. Os estoicos falavam sobre a necessidade de examinar a própria alma, de sentar consigo mesmo e questionar: tenho vivido de acordo com aquilo que acredito? Minhas ações refletem meus princípios ou meu medo? No barulho da rotina, essas perguntas pareciam distantes, mas no silêncio, elas ecoavam com força. E quanto mais eu ouvia, mais entendia. Minha vida não estava quebrada porque o mundo me virou as costas. Ela estava quebrada porque eu me afastei de mim. E essa separação interna me tornava cego. Porque ninguém enxerga com clareza quando está fugindo de si mesmo. No início, pensei que esse silêncio fosse castigo, mas aos poucos percebi que era convite. Um convite à reconexão, um convite à verdade, um convite à reconstrução, mas de dentro para fora. Eu não precisava mais falar, não precisava mais convencer, só precisava observar, escutar, sentir, permitir que a dor se manifestasse sem pressa, sem rebater, sem tentar dissolvê-la em palavras bonitas. A dor tinha algo a dizer, e no silêncio, eu finalmente estava pronto para ouvir. Foram dias de introspecção profunda. Revi situações antigas com um novo olhar. Percebi como fui injusto, não só com os outros, mas principalmente comigo. O quanto me cobrei perfeição sem jamais aceitar minha humanidade. O quanto tentei ser exemplo para o mundo e esqueci de ser abrigo para mim mesmo.
Tudo isso ficou claro no silêncio, porque o silêncio é honesto. Ele não negocia, ele revela, ele escancara. E então, algo começou a mudar. Não de forma brusca, mas como um sussurro que vai ganhando força. Comecei a sentir pequenas centelhas de presença verdadeira. Momentos em que eu simplesmente existia, sem precisar sustentar nada. Sem máscara, sem escudo, só eu. Ali. Isso era novo, estranho, mas libertador. Porque nesse estado não havia cobrança, não havia julgamento, apenas existência. E nessa existência, a confiança começou a reaparecer, não como uma reconstrução imediata, mas como uma lembrança esquecida que aos poucos volta à consciência. Foi ali que eu compreendi algo fundamental. O silêncio não é ausência. O silêncio é espaço. E nesse espaço, a verdade pode florescer. E a verdade, mesmo quando dói, é o único solo onde a confiança pode nascer de novo. Não a confiança que depende da aprovação dos outros, mas a confiança que se constrói no alinhamento entre quem você é e como você vive. Quando finalmente voltei a falar, minhas palavras eram outras, mais pausadas, mais limpas, mais honestas. Eu não precisava mais provar nada, nem sustentar uma imagem, porque agora eu sabia, quem está em paz com o que é, não precisa preencher o mundo com barulho, basta existir com verdade. Houve um momento em que tudo se resumiu a uma escolha. Não havia mais plateia, mais reputação, mais expectativa. Eu estava sozinho. E foi justamente nessa solidão que o dilema real se apresentou. Quem eu sou quando ninguém me observa? Quando não há aplauso, nem crítica, nem consequência imediata? Quando a decisão correta exige renúncia e não oferece nenhuma recompensa visível? É nesse ponto que a honestidade se revela, ou desmorona. Durante anos, minha moralidade era pautada pelo olhar dos outros. Eu fazia o certo, sim, mas porque havia alguém por perto. Havia um sistema de vigilância sutil, a validação, o medo de decepcionar, a necessidade de ser percebido como íntegro. Mas quando esse olhar externo desaparece, o que sustenta suas ações? Quando tudo é possível e ninguém verá o que você escolhe. Os estoicos chamavam isso de integridade invisível. Agir de acordo com a virtude mesmo na ausência de testemunhas. Não por obrigação, mas porque é o certo. Porque sua consciência exige. Porque sua alma sente. E pela primeira vez depois de tanta queda eu estava nesse ponto. Sem personagens, sem cenário, sem texto decorado, só eu e minha decisão. Era uma situação pequena, uma dessas que ninguém notaria, uma informação que eu podia omitir, um benefício que eu podia receber, um erro que eu podia esconder. Seria fácil, indolor, conveniente, mas algo dentro de mim estava diferente. O silêncio que veio antes havia reorganizado meus alicerces. E agora? A ideia de ser desonesto me causava repulsa. Não pela consequência, mas pelo impacto interno, pela sensação de voltar a ser aquilo que eu estava lutando para abandonar. Ser honesto mesmo quando ninguém está olhando não tem glamour, não traz reconhecimento imediato, não constrói reputação pública, mas é o que constrói caráter, é o que fortalece a espinha moral, é o que devolve a confiança que foi perdida. Porque cada vez que você escolhe a verdade no escuro, você ilumina uma parte de si que havia se apagado, e essa luz, mesmo que ninguém veja, é sentida por você, pela vida, pelo tempo. Eu comecei a praticar isso como disciplina, não como uma virtude distante, mas como exercício diário, um treino invisível, como os guerreiros que afiam a espada todos os dias, mesmo quando não há batalha. Ser honesto nos detalhes, nas pequenas coisas, no que ninguém espera que você revele, no que seria fácil esconder. Porque é ali que o caráter se forma, e quando o caráter se fortalece, a confiança reaparece, não como algo que os outros depositam em você, mas como algo que brota de dentro, sólido, calmo, inabalável. Percebi que não precisava mais da imagem que eu tanto defendia.
Eu só precisava da tranquilidade de me deitar à noite e saber que não traí minha consciência, que não desrespeitei meus próprios princípios, que não me vendi por conforto. Isso me dava uma paz que nenhuma validação externa jamais conseguiu proporcionar. E com o tempo, algo curioso começou a acontecer. As pessoas passaram a me enxergar diferente. Não porque eu dizia mais, mas porque eu vivia mais. A coerência silenciosa tem um peso que ecoa. A presença de alguém que não negocia seus valores inspira, mesmo sem palavras. E isso não vem da força, vem da fidelidade. Fidelidade a uma verdade que não muda com o ambiente, com o público, com a conveniência. O hábito tóxico que destruiu minha confiança foi, em essência, a repetição de pequenas mentiras toleráveis. A reconstrução só foi possível quando comecei a repetir pequenas verdades inegociáveis. Um gesto de cada vez, uma escolha de cada vez, mesmo que ninguém percebesse, mesmo que eu fosse o único a saber. E no fim das contas, talvez esse seja o verdadeiro sentido da confiança. Saber que você pode contar consigo mesmo, que mesmo nas sombras, mesmo no silêncio, mesmo na solidão, você continuará fazendo o certo, porque é o que honra quem você está se tornando. Durante muito tempo, eu associei vulnerabilidade à fraqueza, como se abrir fosse se render, como se mostrar fosse implorar, como se expor fosse me colocar à mercê do julgamento, da rejeição, da crítica. Então, por medo, me escondi, me armei, me fechei. Acreditei que força era resistir ao toque, manter o peito fechado, nunca admitir dor. Mas aquilo que eu chamava de escudo era, na verdade, uma couraça pesada demais para carregar. E um dia, essa couraça começou a rachar, e por trás dela apareceu algo que eu nunca imaginei que um dia me protegeria: a minha própria vulnerabilidade. Foi gradual. Primeiro veio a exaustão de tentar parecer o que eu não era. Depois veio a dor de sustentar versões distorcidas de mim para agradar ou evitar conflitos. E por fim, veio a libertação. Porque quando tudo que você construiu com medo desmorona, o que sobra é só o que é real. E o que era real em mim? Medo, dúvida, arrependimento, fragilidade. Sentimentos que eu sempre combati, agora estavam ali, expostos, vivos, pulsando. E pela primeira vez, eu não os expulsei. Eu escutei. A vulnerabilidade me mostrou o que o orgulho nunca teve coragem de confessar: que eu não precisava ser admirado para ser digno, que eu não precisava estar certo o tempo todo para ser respeitado, que não havia vergonha em dizer: eu não sei, eu errei, eu estou com medo. Pelo contrário, nessas frases existia uma força que nenhum personagem que eu criei conseguiu me entregar. Comecei a perceber que todas as vezes que eu fingia estar bem, eu me afastava de quem poderia realmente me ajudar. Que todas as vezes que eu dizia, tá tudo certo, quando não estava, eu me colocava sozinho dentro de um labirinto emocional. E que a máscara da perfeição me impedia de construir conexões sinceras. Porque ninguém consegue se conectar com uma armadura. As pessoas só se conectam com pele, com verdade, com alma. A vulnerabilidade me ensinou a parar de fugir de mim, a encarar os momentos em que tremi por dentro, a acolher as vezes em que me senti pequeno, confuso, quebrado. E ao invés de usar esses sentimentos como motivo para me esconder, comecei a usar como motivo para me aproximar. Dizer para alguém: não estou bem, mas estou tentando. E ver nos olhos da pessoa a mesma humanidade que antes eu julgava fraca. Curiosamente, quanto mais vulnerável eu me permitia ser, mais forte eu me tornava. Não uma força de impacto, mas uma força de sustentação. Uma firmeza silenciosa que nasce de saber que você não tem nada a esconder. Que sua luz e sua sombra caminham juntas. Que você pode ser falho e ainda assim ser íntegro. Que a dor não te diminui, ela te molda. Os estoicos nos ensinam que a serenidade nasce do domínio de si, da aceitação da natureza das coisas, da escolha de não resistir ao que é. E eu entendi que a vulnerabilidade faz parte dessa natureza. Resistir a ela é como negar a chuva. Você pode tentar, mas ela vai cair de qualquer jeito. E quando você aprende a se molhar sem medo,
percebe que não é a chuva que te enfraquece. É o esforço de se manter seco. Hoje, a vulnerabilidade não é mais uma fraqueza a ser escondida. É um escudo invisível, feito de verdade, feito de presença, feito de humanidade. Um escudo que não repele os outros, mas que os convida a se aproximar. Porque quando você mostra quem é de verdade, dá permissão para que o outro também seja. E nesse encontro, nasce algo raro. Confiança real, mútua, orgânica. A confiança que não depende de perfeição, mas de coragem. E é essa coragem que me guia agora. Coragem de me mostrar como sou, de admitir quando estou perdido, de chorar quando algo me atinge, de pedir ajuda sem sentir que isso me diminui. Porque agora eu sei. Ser vulnerável não é cair. É permitir que o chão te receba sem máscaras. E é nesse chão que a nova base da minha confiança está sendo construída. Depois que tudo ruiu, as máscaras, as versões, as defesas, os personagens, restou apenas o silêncio de um homem diante de si mesmo. Sem plateia, sem narrativa, sem desculpas. Apenas o que é. A verdade crua, nua, incômoda, mas libertadora. Porque por mais doloroso que seja destruir a mentira que você mesmo construiu, nada se compara ao alívio de não precisar mais sustentá-la. É exaustivo mentir para os outros, mas mentir para si mesmo é um tipo de suicídio lento, e o momento em que você para é o momento em que, de fato, começa a viver. Por muito tempo, eu acreditei que precisava proteger minha imagem, minha reputação, meu papel no mundo. Como se isso fosse o que me definia. Como se perder isso fosse o mesmo que desaparecer. Mas a verdade é que eu nunca fui aquilo. Aquilo era o que eu achava que precisava ser para ser amado, para ser respeitado, para ser aceito. O que restou depois da queda foi justamente o que sempre esteve ali, sufocado, esperando uma brecha para emergir. Minha essência. E ela não era perfeita. Ela não era imune à dor, ao erro, à dúvida. Mas era sólida, íntegra, serena. Pela primeira vez, não precisei me esforçar para parecer alguém. Bastava existir. Bastava estar presente. Bastava viver com coerência. Isso não é fácil. Exige disciplina. Exige um compromisso silencioso com a verdade. Mas é leve, é limpo, é real. Destruir a mentira dentro de mim me custou a imagem que construí com esforço, me custou algumas relações, me custou tempo, me custou orgulho. Mas me devolveu a paz de não ter que me vigiar o tempo inteiro, a paz de não temer ser descoberto, a paz de me olhar no espelho e ver alguém que não finge mais, alguém que carrega cicatrizes sim, mas que não esconde mais nenhuma delas. Porque agora eu entendo. Cada cicatriz conta uma parte da jornada de volta para casa. Os estoicos diziam que devemos viver conforme a natureza, e a nossa natureza é feita de razão e virtude. Isso inclui a coragem de olhar para dentro e desmontar o que foi erguido em cima do medo. Inclui a disposição de renunciar ao conforto da mentira em nome da clareza da consciência. Inclui aceitar a perda de admiração externa se isso for o preço da integridade interna. O que restou em mim depois de tudo não foi uma nova imagem, não foi uma versão melhorada. Foi algo mais silencioso, mais sutil, mais profundo. A confiança de que eu não preciso ser perfeito para ser inteiro, que posso viver com falhas, desde que esteja disposto a vê-las, corrigi-las, aprendê-las, que posso amar mesmo tendo sido ferido, que posso confiar mesmo tendo sido traído, que posso me reerguer mesmo tendo caído por responsabilidade minha. Essa confiança não se reconstrói do dia para a noite, ela se cultiva, como uma semente que brota devagar, no tempo certo, no solo fértil do arrependimento e da consciência. Mas ela cresce, silenciosa, firme, imperturbável. E um dia você percebe, não é mais movido pelo medo de cair, mas pelo desejo de caminhar com dignidade. Hoje, não me preocupo mais em ser admirado. Me preocupo em ser coerente. Não me preocupo mais em parecer forte. Me esforço para ser verdadeiro. Não me preocupo mais em vencer debates. Me empenho em vencer a mim mesmo,
a cada escolha, a cada pensamento, a cada gesto, porque no fim é isso que resta, a sua relação com a sua própria alma. E se ela estiver em paz, se ela estiver limpa, se ela estiver inteira, então você venceu. Não uma vitória que precisa ser anunciada, mas uma vitória silenciosa, serena, estoica. A vitória de quem destruiu a mentira mais difícil de todas, a que contava para si mesmo.